Parece delicioso. Eu vou colocar o bolo na mesa. O AVC pode ocorrer de repente, muitas vezes sem aviso, nos lares e famílias de todo o mundo. O AVC pode causar a morte e a causa número 1 de incapacitação de adultos nos Estados Unidos. O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, seja por um coágulo, caso do AVC isquêmico, ou pela ruptura de um vaso sanguíneo, caso do AVC hemorrágico. 87% de todos os AVCs nos Estados Unidos são isquêmicos, o que os torna possivelmente tratáveis se forem identificados e tratados cedo. Bem-vindo ao vídeo AVC isquêmico da American Heart Association. Neste vídeo, vamos acompanhar a experiência de uma mulher que sofre um AVC. À medida que desdobra, atente para as etapas importantes do algoritmo de AVC, inclusive as de identificar e fornecer tratamento fibrinolítico. Também vamos ressaltar a cadeia de sobrevivência do AVC e os 8 Ds do tratamento do AVC, que podem ajudar os primeiros socorristas e os profissionais de saúde a tratarem os pacientes o mais rápido possível. Os 8 Ds são: detecção, atendimento do serviço médico de emergência, presteza no transporte até um hospital capacitado para tratamento de AVC agudo, a porta do departamento de emergência onde se inicia a triagem rápida, coleta de dados das tomografias computadorizadas, decisão quanto ao tratamento fibrinolítico, administração de medicamentos e encaminhamento do paciente com rápida entrada na unidade de AVC. Este 8º item, encaminhamento, é novo nas diretrizes 2010. Quanto mais cedo os pacientes receberem tratamento fibrinolítico para AVC isquêmico, menor será a probabilidade de que saiam do AVC com danos físicos e neurológicos. A AHA recomenda que todos os pacientes qualificados recebam tratamento fibrinolítico quanto antes, dentro das 3 primeiras horas após o início dos sintomas. Para um seleto grupo de pacientes, a janela de tratamento fibrinolítico foi ampliada de 3 para 4 horas e meia. Na ocasião do lançamento das diretrizes de 2010, esta janela ainda não havia sido aprovada pela FDA, mas é recomendada pela AHA e pelo Conselho Científico da American Stroke Association. Como revela nosso estudo de caso, é essencial que os profissionais trabalhem juntos para rapidamente identificar e tratar o AVC isquêmico. Foi divertido reunir a família, não é? Você gostou? Gostei, foi bom reunir todo mundo. É, foi mesmo. Eu especialmente gostei do fato de o Jaime e a Diana virem de tão longe. Então... Mãe? Que surpresa! Mãe! O que foi, mãe? Vem, mãe. Deixa eu ajudar você. Senta aqui. Entende o que eu estou dizendo? Consegue falar? Está tudo bem? Tem alguma coisa errada com a mamãe, Jaime? Eu não sei o que está acontecendo. Mãe, você está bem? Eu estava lavando a louça, estávamos conversando e de repente ela mal conseguia ficar em pé. Eu não entendo uma palavra do que ela disse. Mãe, o que está acontecendo? Você tem ideia? Olha, eu acho que ela está tendo um AVC. Liga pro 192. Um AVC? Derrame? Tudo bem. Mamãe, você... Os AVCs isquêmicos ocorrem quando se forma uma placa nas paredes arteriais devido à aterosclerose, estreitando as artérias para o cérebro ou dentro dele. Como nas artérias coronárias, a ruptura da parede vascular pode ocasionar formação de coágulo, estreitando ainda mais ou até ocluindo a artéria. Pedaços de coágulo podem se desprender e avançar mais nas artérias, alojando-se, por fim, em um vaso menor, onde causam um AVC. Essa interrupção do fluxo sanguíneo cessa a função no tecido cerebral afetado, levando a um início súbito de sintomas. Uma das etapas mais importantes para sobreviver ao AVC é simplesmente identificar seus sinais e pedir socorro. Isso, nós estamos em... Como a maioria dos AVCs ocorre em casa, os pacientes podem estar sozinhos na hora do ataque ou negar os sintomas até que amigos ou familiares intervenham. Talvez seja por isso que metade das vítimas de AVC agudo chega ao hospital de ambulância. Elas não percebem a urgência dos sintomas, retardando o início da cadeia de sobrevivência do AVC e o tratamento rápido essenciais para salvar a função neurológica. A primeira etapa na cadeia de sobrevivência do AVC é acionar o sistema de resposta de emergência. Esse também é o primeiro dos 8 Ds do tratamento do AVC, a detecção dos sintomas. Achamos que minha mãe está tendo um AVC.
Há alguns minutos. Atenção, Resgate 21, aqui é Central. Temos um possível AVC. Mulher de 65 anos com fraqueza notória no lado direito do corpo e perda da fala. O endereço é Estrada do Poente 311. Tempo decorrido, 2h27. Como a equipe do hospital, em geral, deve administrar tratamento fibrinolítico endovenoso em 3 horas do início dos sintomas, o envio imediato de socorro é crucial. O segundo elo da cadeia de sobrevivência do AVC é o rápido atendimento do serviço médico de emergência. Esse também é o segundo dos 8 Ds do tratamento do AVC. Pacientes com AVC isquêmico agudo correm contra o relógio, como os de AMST ou IAMST. Quanto mais ficarem sem tratamento, maior será a chance de incapacitação e morte. Ao chegar ao local, o pessoal do serviço médico de emergência deve excluir outras possíveis causas do estado do paciente, como hipoglicemia ou convulsão. Pacientes com AVC agudo correm risco de comprometimento respiratório devido à aspiração, obstrução das vias aéreas superiores ou hipoventilação. A combinação de perfusão deficiente com hipoxemia só fará piorar a lesão cerebral. Tanto o pessoal pré-hospitalar como o intra-hospitalar devem administrar oxigênio suplementar para pacientes de AVC hipoxêmicos, isto é, pacientes com saturação de oxigênio inferior a 94% ou valor desconhecido. Dona Jane, eu vou ajudá-la, tá? Me disseram que a senhora está sentindo fraqueza no braço e na perna, é isso mesmo? Tá bom. Sente alguma dor no peito ou nas costas? Não? Tá com alguma dificuldade de respirar? Ok, isso é bom. A sua mãe é diabética? Não. Sabe se já teve alguma convulsão antes? Não, nunca. Quando o pessoal do serviço médico de emergência chega, faz um breve histórico médico e, se o protocolo permitir, glicemia capilar. Depois faz uma avaliação de AVC, como a escala pré-hospitalar de Cincinnati para AVC. Assim avaliam o paciente com base em achados físicos relacionados à função neurológica. O primeiro indicador da escala de Cincinnati é a paralisia facial. Dona Jane, tente sorrir, por favor. Ok. A paralisia facial está presente quando um dos lados do rosto não se move tão bem quanto o outro. Poderia fechar os olhos, Dona Jane, por favor, e tentar manter os braços retos? Se um dos braços não se mover ou se desviar para baixo em comparação ao outro, é sinal de queda do braço. Agora, por favor, repita uma frase. Poderia dizer, não dá para perder os velhos hábitos. Certo, já basta. Obrigado. Se o paciente arrastar as palavras, disser as palavras erradas ou não conseguir falar, é sinal de fala anormal. Se um ou mais desses indicadores da escala pré-hospitalar de Cincinnati para AVC estiver anormal, a probabilidade de AVC será de 72%. A que horas você notou os primeiros sintomas em sua mãe? Bom, alguns minutos atrás, antes de ligarmos para 192. Então, por volta das 2h25 da tarde? Sim, devia ser isso. Ok. Como estão os sinais vitais? Pressão arterial de 190 por 110, frequência cardíaca de 110 e respirações a 14. Também tem 95% de oximetria de pulso. Certo, temos um possível AVC. Vamos para o hospital municipal imediatamente. Por que não para o pronto-socorro? Queremos levá-la para o centro de AVC mais próximo. Dona Jane, vamos levá-la para o hospital para examinarem a senhora, tudo bem? Júlia, acho melhor você nos acompanhar. Pode vir conosco na ambulância. Neste caso, a equipe do Serviço Médico de Emergência estabeleceu o ponto zero e o relógio está correndo. O SME, a emergência do hospital e a equipe de AVC, agora tem 3 horas para avaliar a paciente e tratá-la na janela de oportunidade de tratamento fibrinolítico. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência do AVC é o rápido transporte pelo Serviço Médico de Emergência até um hospital equipado para lidar com AVC agudo. Se possível, um familiar ou amigo deve acompanhar o paciente para responder às dúvidas. Esse também é o terceiro dos 8 Ds do tratamento do AVC, presteza no transporte do paciente pelo Serviço Médico de Emergência. O Serviço Médico de Emergência deve notificar o hospital receptor de que há um paciente com possível AVC a caminho. Resgate 21, prossiga. Estamos a caminho com uma possível paciente de AVC. Sexo feminino, 65 anos, fraqueza no lado direito, paralisia facial direita e dificuldade na fala. Pressão arterial de 190 por 110, frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 14, sem dificuldade de respirar. Nível glicêmico e leituras de oximetria de pulso nos limites normais.
O eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal sem ectopia. De acordo com a família, o início dos sintomas foi há cerca de 14 minutos, às 2h25 da tarde. E nosso tempo estimado de chegada é de 5 minutos. Recebido resgate 21, avisaremos o médico da urgência e também a equipe de AVC. Avise a equipe de AVC. A notificação prévia pelo pessoal do Serviço Médico de Emergência permite que o hospital receptor se prepare rapidamente para a entrada do possível paciente de AVC. Há uma janela limitada de oportunidade para avaliar o paciente, determinar se ele se qualifica para fibrinolíticos e iniciar as medicações. Isso nos leva ao quarto dos 8 Ds do tratamento de AVC, porta. Porta é a triagem eficaz do paciente. Essa é a paciente com suspeita de AVC? Sim. Já estávamos esperando. Onde quer que ela fique? A senhora ficará no quarto 3. O pessoal do hospital deve avaliar o paciente com suspeita de AVC assim que ele der entrada na emergência. A avaliação deve contemplar os ABCs do paciente, via aérea, respiração e circulação, além dos sinais vitais basais. Além disso, o pessoal do serviço de emergência do hospital deverá administrar oxigênio se o paciente se tornar hipoxêmico durante o transporte, confirmar quarta patente, coletar amostras de sangue para glicose, eletrólitos, contagem do sangue total e estudos de coagulação. Mesmo que o serviço médico de emergência tenha feito o teste do dedo para analisar a glicemia, o hospital deve examinar e então verificar os resultados. Nesse momento, o pessoal do serviço de emergência também deve obter um eletrocardiograma de 12 derivações, que pode identificar infarto recente do miocárdio ou arritmia como possível causa do AVC. Entre as altas prioridades do médico da emergência está uma minuciosa avaliação de triagem neurológica e tomografia de urgência. Essas ações constituem o 5º D do tratamento do AVC, coleta de dados. Oi, dona Jane, meu nome é Dr. Vando. Sou médico de emergência e farei a sua avaliação inicial. A doutora Carneiro, neurologista da equipe de AVC, já está vindo. Eu sei que está tendo um pouco de dificuldades para falar, mas eu preciso fazer algumas perguntas se a senhora não se importar. Se a senhora puder acenar sim ou não, já está bom. Se não, sua filha pode responder. Ok? Certo, ótimo. Bem, me disseram que a senhora sentiu dormência e fraqueza no lado direito mais cedo, é isso mesmo? Certo, ótimo. Sabe me dizer em que mês estamos? Novembro. E qual sua idade? 60. Tudo bem, ótimo. Eu vou erguer o seu braço direito e eu quero que a senhora o segure desta forma o quanto a senhora puder. A senhora pode erguer o seu braço esquerdo ao mesmo tempo? Ok, vamos lá. Segure seu braço direito o quanto puder. Tudo bem? Continua se sentindo um pouco fraca? Muito bem. Agora vamos erguer a sua perna direita. A senhora consegue segurá-la para mim? Ah, tá bom, eu entendi. Ainda está fraca, não é verdade? Tudo bem. Agora, abra e feche os olhos. Muito bom. A senhora consegue abrir e fechar as duas mãos? Feche o punho das duas mãos para mim. Sabe me dizer a que horas a sua mãe começou a sentir esses sintomas? Sei, foi logo após o encontro da família, por volta das 2h25 da tarde. Então, cerca de 25 minutos atrás? Sim, isso. Quero que ela seja submetida a uma tomografia já. Podemos fazer o resto da avaliação do AVC a caminho da tomografia. Daniela, a tomografia já foi avisada? Fizemos a notificação quando o serviço médico de emergência ligou. Já estão a postos. Ok, vamos lá. Vamos cuidar da senhora. Tudo bem. Muito bom. Dona Jane, vamos submetê-la a uma tomografia. Uma tomografia de urgência deve ser feita em 25 minutos da entrada do paciente na emergência. Um médico com experiência na interpretação de tomografias deve avaliar o exame em 45 minutos da entrada do paciente. A tomografia computadorizada ajudará a determinar se há hemorragia intracerebral, o que excluiria o paciente do tratamento fibrinolítico. Se houver hemorragia, o neurologista ou neurocirurgião da equipe de AVC deverá ser consultado quanto ao tratamento apropriado. Uma tomografia normal, por outro lado, sugere AVC isquêmico agudo como causa dos sintomas do paciente. Nesse ponto, os especialistas precisam determinar se o paciente é candidato a fibrinolíticos e decidir por um tratamento específico para o AVC. Isso nos leva ao elo final da cadeia de sobrevivência do AVC, rápido diagnóstico e tratamento em um hospital equipado para AVC agudo. Também é o 6º D no tratamento do AVC, decisão quanto ao tratamento.
Começa com a lista de verificação de fibrinolíticos para ver se o paciente é candidato a fibrinolíticos. O hospital também deve repetir o exame neurológico para ver se o estado do paciente melhorou. Por fim, o pessoal do serviço de emergência deve examinar os dados para garantir que o tempo desde o início dos sintomas não chegue a 3 horas. Essa é a janela de oportunidade para usar fibrinolíticos endovenosos. Dona Jane, essa é a doutora Carneiro, especialista em AVC. A sua tomografia deu normal. Ou seja, a senhora não tem sinal de hemorragia no cérebro. É muito bom. Ah, mamãe, é uma ótima notícia. Agora vou deixá-la com a doutora Carneiro. Ela cuidará muito bem da senhora. Até mais tarde. Ainda estamos preocupados com seu estado. Tenho mais algumas perguntas para podermos dizer se foi mesmo um AVC. Consegue erguer o seu braço? A fraqueza melhorou um pouco? E a perna direita, consegue mexê-la agora? Consegue sentir isso? Dona Jane, poderia ler esta primeira frase aqui? Não. Certo, bom. Nós achamos o seguinte. O início súbito de dormência e fraqueza que a senhora teve é um sintoma frequente de AVC, que é causada pela obstrução de uma artéria que leva a uma parte do cérebro. A tomografia computadorizada parece sustentar essa evidência porque está normal nas primeiras horas após o AVC. Agora podemos dar medicamentos para a senhora melhorar, mas preciso fazer uma série de perguntas sobre seu histórico médico. Sua filha vai responder, tudo bem? Sua mãe já teve hemorragia cerebral, AVC ou anormalidades nos vasos sanguíneos do cérebro? Não. Alguma outra hemorragia recente ou histórico de problemas de coagulação? Não. Alguma cirurgia recente ou acidentes? Não. Tá certo. Diabetes, ela está tomando algum medicamento? Não. Tá certo. Hoje, quando os sintomas apareceram, ela teve alguma espécie de convulsão? Não, nada. E nunca teve um ataque cardíaco? Não. Ok. Recebemos análise do sangue e parece normal. Que ótima notícia, mamãe. É mesmo, dona Jane. Até mais. Qual a pressão arterial atual? 192 por 114. A pressão ainda está um pouco alta. Vamos dar um medicamento para ajudar a baixá-la. Vamos dar 10 miligramas de labetalol e tentar trazer a pressão arterial sistólica abaixo de 185 e a diastólica abaixo de 110. Muito bem, é para já. Se o histórico médico for aceitável, se os sintomas ainda não tiverem completado 3 horas e se o estado atual da paciente puder ser mantido dentro dos parâmetros adequados, é hora de passar ao próximo D do tratamento do AVC: medicamento. Os fibrinolíticos podem dissolver o coágulo no cérebro, possivelmente restaurando ou melhorando o fluxo sanguíneo para as áreas afetadas. Estudos mostram que eles podem aumentar em 30% a chance de recuperação. É hora de discutir as opções de tratamento medicamentoso com o paciente e os familiares. A Daniela me disse que a pressão já está abaixo de 175 por 100. E faz cerca de 1 hora que os sintomas apareceram. Parece que estamos em boas condições. A senhora vai tomar alguns medicamentos para dissolver o coágulo que está causando o AVC. A administração da medicação será endovenosa e levará cerca de 1 hora. Esse medicamento tem alguns riscos muito sérios e gostaria que pensasse a respeito. Existe uma pequena possibilidade de ter hemorragia cerebral, ou seja, existe a possibilidade de um sangramento no cérebro. Se isso ocorrer, a senhora pode piorar ou até mesmo morrer. Bem, não passa de um risco muito pequeno, cerca de 5%, mas é uma possibilidade e precisa levar isso em consideração. O que a senhora acha? Ok. Vamos dar andamento. Certo. Daniela, com base no peso dela, vamos administrar RTPA de acordo com o protocolo. Tudo bem. Quero um leito na unidade de AVC, pressão arterial atualizada e as verificações neurológicas a cada 15 minutos até a transferência. Quero saber se houver qualquer alteração na condição neurológica. Tá, pode deixar. Obrigado. Vamos cuidar da senhora. O hospital deve administrar tratamento fibrinolítico em 3 horas do início dos sintomas. Os pacientes que não estiverem no tempo para fibrinolíticos EV poderão ser candidatos a outras formas de tratamento agudo, como RTPA intraarterial em alguns centros de AVC. Para a recuperação ideal, o hospital deve controlar atentamente os níveis glicêmicos, a temperatura e a pressão arterial. Para pacientes que não aceitarem o risco de tratamento fibrinolítico, os profissionais de saúde devem usar aspirina e iniciar o protocolo de AVC. O último dos 8 Ds no tratamento do AVC é o encaminhamento.
significa dar entrada do paciente em uma unidade de AVC ou UTI rapidamente. A criação de centros completos de AVC garante as melhores práticas no tratamento do AVC. Os pacientes apresentam melhores taxas de sobrevivência e melhores resultados funcionais e qualidade de vida quando tratados por um hospital especializado em AVC. Vamos relembrar a cadeia de sobrevivência do AVC e seus 8 Ds. Detecção, atendimento, presteza no transporte, porta, dados, decisão, medicamento e encaminhamento. Identificando rapidamente os sinais de um AVC agudo e evitando atraso no diagnóstico e no tratamento, as chances de recuperação total do paciente são consideravelmente maiores. Muito bem, dona Jane, mais 2 etapas. A senhora consegue. 1, 2... Estou me sentindo Muito mais bem. forte. Está com ótima aparência, Estou me mamãe. sentindo ótima. Melhor a cada dia. Eu tenho que dizer que a senhora teve muita sorte dos seus filhos reconhecerem os sinais de AVC e pedirem ajuda imediatamente. Tenho muito que agradecer a eles. E os médicos e enfermeiras daqui sabem o que fazer com o AVC. Sei que o pessoal aqui conseguiu agilizar muito o atendimento a pacientes de AVC. Cada vez mais eles conseguem ótimos resultados, como a senhora.